Jesus. Aqui primeiro Jesus coloca a parábola da festa dos casamentos para mostrar que ele preparou uma festa de casamento para o filho, né? E ali enviou servos enviou seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, mas nenhum deles quiseram ir participar dessa festa. Aí novamente o rei enviou outros servos para que pudesse ir, mas já estava tudo preparado, mas mesmo assim eles não foram, eles não deram atenção, e um foi para o seu campo, outro foi cuidar dos seus negócios, e os restantes, no versículo 6, agarrando os servos, maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos servos: a festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Aí esses servos saíram, reuniram pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a festa de casamento ficou cheia de convidados. Ou seja, a primeira salvação foi para os judeus, para o povo de Israel. Deus cuidou tanto desse povo, e Deus enviou Jesus, né, para que esse povo pudesse crer em Jesus, como aquela outra parábola da vinha, outra parábola que eles mataram também os servos, mas as pessoas não quiseram receber o convite do Senhor, rejeitaram o convite. Uns foram para o campo, outros foram cuidar dos seus negócios, rejeitaram, né? E por conta disso, Deus também, ou nessa parábola aqui, o dono, né? O rapaz, o Senhor que preparou a festa, foi lá e também, já que uma vez que eles não quiseram, Deus também não, Deus abrangiu agora esse convite a outras pessoas, que foi justamente os chamados aqui gentios, que somos nós, os que não são o povo de Israel, né? Por isso que a Bíblia diz: Jesus veio para que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a salvação hoje está aberta para todos, não é somente para o povo de Israel. Muitos, inclusive, até hoje lá em Israel, não creem em Jesus como aquele que salva, como o Filho de Deus, creem como se fosse somente um profeta ou alguém importante. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Senhor Jesus mostrou com respeito às vestes, né? Se não tiver com as vestes adequadas, não é possível participar do reino milenar, representando justiça, né? A Bíblia, vestes, está ligada a atos de justiça. Então, nós precisamos de fato estar sendo trabalhados no Senhor, crer no Senhor Jesus, participar da redenção, ser regenerado e continuar buscando a Ele, moldando ali as nossas vestes, né? Depois sobre o imposto, depois aqui começa agora só as pessoas tentando pegar Jesus em uma falha. Um monte de pergunta para tentar ver se Jesus caía em alguma falha, para eles terem que acusar e prender Jesus. Aqui foi quando Jesus entrou em Jerusalém, já estava próximo da sua morte, e eles começaram a arrumar um motivo para Jesus escapulir, Jesus escorregar, e eles achar um motivo para julgar o Senhor, né? Mas Jesus já sabia que eles queriam experimentar. O primeiro foi sobre o pagamento do imposto a César, no meio de uma multidão, né? O seu mestre, deixa eu achar aqui, no 15. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo nas suas próprias palavras. Aí enviaram lá os discípulos, os fariseus, né, herodianos, lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro. Começa a bajulação. Mestre, sabemos que és íntegro, né, que é correto, que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Se Jesus fosse qualquer um, Jesus já tinha sido ganho aqui, né? Está me elogiando, está falando, mas bajulando, rapaz, estão me achando tal. Senhor Jesus. Aí depois disso vai e lança a casca de banana. Assim sendo, diz-nos o que pensas. É certo pagar imposto a César ou não?
Jesus, 18, conhecendo a má intenção deles, a malícia deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? É interessante, né? Jesus não se deixava ser, tipo assim, embebecido com aquelas palavras, né? Não entrou dentro dele isso. Ele sabia a verdadeira intenção do coração daqueles rapazes. Estão me elogiando, estão me bajulando, mas eu sei que vai vir uma facada aí por dentro que eles estão querendo, né? E aí Jesus também, logo de cara, chamou eles de hipócrita e já mostrou que eles estavam só tentando pôr a prova. Mesmo com aquelas palavras bonitas, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, é mestre, ensina tudo conforme a palavra de Deus. Qual era a casca de banana? É certo pagar imposto a César ou não? Eles estavam no meio de uma multidão. A multidão de judeus estava escravizada pelos romanos, né? E aí, se Jesus dissesse, é certo, a multidão que era oprimida pelos romanos ia ficar com raiva de Jesus, né? Porque eles não concordavam estar pagando imposto assim exageradamente. Os publicanos, né, às vezes tinham a fama de roubo, também não sei, roubavam, né? Como é o nome do baixinho lá? Zaqueu disse: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, então corria esse risco também de passar a mão, né? Mas Jesus não disse de cara que deveria pagar, uma palavra reta assim, paga, para o povo não ficar com raiva dele. Também não disse que não deveria pagar para eles irem lá e levar essa notícia a César e dizer: olha, tem um rebelde aí, um pregador que agita a multidão, disse que não é para pagar imposto não, ia causar prejuízo. Então, aparentemente, Jesus estava em um beco sem saída, né? Se disser que paga, o povo vai ficar com raiva de Jesus, não vai pagar não, isso é errado, é imposto demais, tal. Se dissesse que não paga, essas mesmas pessoas que fizeram a pergunta, que lisonjearam Jesus, iam lá contar a César. Aí o que foi que Jesus fez? A sabedoria. Mostrem-me a moeda usada para pagar imposto. E lhes mostraram um denário. Ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Ou seja, lá na moeda tinha a imagem, como hoje em dia, tem a imagem do César, a imagem de uma pessoa e a inscrição dele, o nome dele. Aí responderam: de César. Responderam. Então ele lhes disse: dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, pague, mas foi de uma maneira totalmente assim, construída, que ninguém ousou se levantar. Dê a César o que é de César, né, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-se, retiraram-se. É sabedoria demais, né? Depois foi lá, naquele mesmo dia, agora os saduceus foi lá e já começou a lançar outra pergunta. A mulher casou com o rapaz e o rapaz morreu, casou com o irmão morreu, foi casando, e lá na ressurreição, Jesus já matou logo na ressurreição: não casa, nem se dá em casamento, vocês vão ser todos como anjos de Deus. Então, sempre Jesus não caía, Jesus era realmente certeiro. Depois se reuniram, 38, né? Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Estava testando mesmo Jesus, hein? A lei tinha muitos preceitos. Eu estava lendo um livro de Hernando Dias Lopes, eram quase 700 preceitos da lei para eles cumprirem. Uns deveres e outros direitos, assim, coisas no aspecto negativo, não faça, e coisas no aspecto positivo, faça. Quase 700. Agora você imagine, né? Tanto que eles tinham que estudar. Aí tinha a tradição escrita, Pentateuco, que ainda tinha a tradição oral, que era coisas que eles iam aumentando. Aí um perito, um cara que grande parte da vida dele estudando a lei: mestre, qual é o mandamento da lei, o maior mandamento? E Jesus resumiu toda a lei, se a gente for pegar aqui, resumiu no amor, que é ame a Deus e ame o próximo, né? Toda a lei foi resumida no amor. Se você amar o próximo, você não vai fazer certas coisas que estão lá na lei, né? Então, primeiramente, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, e segundo, amar o próximo como a si mesmo. E aí realmente
O Senhor calou a boca de todos e por fim lançou uma pergunta que nenhum deles souberam responder, porque para responder precisaria da interpretação vinda do Espírito Santo, né? Ó Senhor Jesus, ou seja, irmãos, Jesus, Ele é Deus e ninguém pôde encontrar nenhuma falta no Senhor. Tiveram que inventar, tiveram que fazer uma interpretação do que Ele falou. Por exemplo, eu destruo esse templo e reconstruo em 3 dias. Eles pensaram que era o templo de Jerusalém, mas era se referindo ao próprio corpo dele, né? E aí, através disso, e também de outras questões, foram julgar Jesus e sentenciá-lo. Mas o Senhor era um homem sábio demais. Quando tinha que responder, ele respondia na lata, como a mulher foi pega em ato flagrante de adultério em João 8. Ele não respondeu de imediato, ele ficou escrevendo no chão, não sei o que ele estava escrevendo no chão, algo que tocasse, né, não sei, ter comunhão com Deus, ou tocasse na comunhão, na consciência deles. Depois se levantou e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? São palavras que levam a pessoa à consciência e à vida. Nós possamos pedir essa sabedoria a Deus e também ter esse discernimento do Senhor, né? Porque nem sempre alguém que te bajula, alguém que fala bem, que você é isso ou aquilo, né? Nem sempre ela vai estar ali com o coração verdadeiro. Às vezes é só para fazer como fez com Jesus, né? Tentando colocar uma casca de banana, né? Por exemplo, para te tendencionar a algo. Vamos colocar um exemplo, né? Vamos colocar um exemplo, sei lá. Pode falar: você é tão bonito, não sei o que. Começa um elogio e depois oferece algo para que a pessoa possa cair. Porque elogiar demais é uma coisa de desconfiar. De desconfiar, né? Quer primeiro ganhar o seu coração, você é tão assim, é tão legal, tal. Aí você já se sente constrangido pelo que a pessoa falou, aí você não quer mais se posicionar, né? Às vezes te abraça, te acolhe, tal, aí você: poxa, como é que eu vou falar contra essa pessoa que me trata tão bem, que fez isso aí? Aí você vai e cai na cilada. Porque, vamos colocar... Se você falar, vai dizer: poxa, eu lhe trato tão bem. Você faz isso comigo. Aí começa, eu vou até Ayla. Você viu como eu trato tão bem, então aquilo ali já começa a ter um veneno, né? Uma coisa assim, e realmente ela vai dizer: poxa, é mesmo, eu vejo sempre você tratando o Jefinho bem. Tá vendo? E aí ele vai e faz uma coisa dessa, então você tá certo, mas faz como é. Infelizmente, na visão dos outros ali, como eu tratava tão bem, aconteceu que você é o certo, se tornou errado. Mas só o discernimento do Espírito para você conseguir saber o que está atrás das palavras, né? Para você não ser enganado e pedir ao Senhor uma resposta correta de vida, que você não caia nessa casca de banana, né? Você não caia nessa casca de banana, mas que você permaneça firme. Essa sabedoria vem de Deus, né? Não vem assim da gente, a gente pede a Deus para que lá fora, às vezes as pessoas vão tentar baixar a sua fé, tentar humilhar a sua fé, né? Às vezes na escola, em algum estudo, alguma coisa assim, e muitas vezes você vai ter que ter sabedoria para saber o que responder, o que não responder, para não cair, né, nessas ciladas, né? Nem sempre, a vida não é assim, tudo uma competição de quem sabe mais. Tem horas que você pode ir, tem horas que você não pode ir. O que vale é a paz, né? A sua paz. Tem coisas que não vale a pena você se arriscar para depois estar... Eu me admiro muito por causa silenciar. Mas por causa que eu falo, Jesus é o Senhor Senhor. Jesus, amém. Então coloque no início, né? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não se imiteis nas suas obras, porque dizem que não fazem. Ó Senhor Jesus. A gente vê aqui, né, como é tão ruim que a pessoa não tem uma palavra. Você tem a palavra para falar, mas você não puder dar aquele exemplo, né? Porque seria fácil, né, eu chegar aqui e falar: não façam isso, façam aquilo, né? Eu tentar me exaltar, tentar ser vista por todos, né? Ali ter uma boa palavra, né? Mas não ter uma boa reputação. Por exemplo, né, seria que eu estaria lidando. Então Jesus veio falar, né, que a respeito disso, que
que só Ele, né, poderia ser aceitado. Só Ele nós devemos adorar, mas Amém. só Ele pode ser chamado, é digno de ser chamado de Pai, né? Nós somos irmãos. Então, como nós somos irmãos, nós somos iguais, né? Em qualquer posição. Pode sim, né, um irmão, assim, nós podemos sim elogiar os irmãos, né, por fazer uma obra. Porque a gente está vendo o que ele está fazendo, não só está falando, né? Então, temos que a prática, quando nós praticamos o que nós estamos falando, ela vai valer mais um testemunho do que nós mandar e não fazer, né? Verdade. Como a irmã Sueli, ela chegou aqui, né? E ela fez, ela não apenas chegou, ela como líder e já tem também, né? Como são os líderes dos jovens, eles vão se incentivar vocês, né? A fazerem, mas não que eles estejam ali querendo tomar uma posição, mas eles querem ver o crescimento de cada um. Amém. Né? Então, eles também estão fazendo, eles estão colocando a mão na massa, né? Para que seja um exemplo, para que todos observem, né, e queiram praticar, porque é um serviço, né? E o maior no reino é aqueles que servem, como o próprio Jesus falou, né? Verdade. Então, nós devemos ser exemplos, falando, né, sobre a palavra e também praticando. Porque a gente vê que em muitas situações, né, a gente vê pessoas, né, ali querendo se exaltar, às vezes essa oração bonita, onda nas ruas, na praça, mas aí depois você vai ver o viver daquela pessoa, cadê as obras, né? Então, nós não devemos ser, né, como os escritos, os fariseus, que eles queriam serem vistos pelas pessoas, mas que possamos fazer, né, como ela falou, fazer para que o Senhor ele possa reconhecer, né? Não precisa que as pessoas vejam a nossa obra de faz, como, né, os dízimos da oferta, a gente vai ofertar segundo o propósito do nosso coração, mas não para se exaltar, não para tirar o dinheiro e mostrar, quanto eu vou dar, né? Porque se você fizer isso, a sua glória vai ser ali para os homens. Mas quando você vai lá em secreto, né, deposita, e só o Senhor está vendo, então o Senhor ele vai sim receber, né, de bom grado e vai multiplicar. Né? Esse é o nosso serviço. Nós fazemos, mas nós não precisamos nos gloriar, né? Lógico que vamos ouvir, né, se a gente está praticando. Vai chegar um e no outro para nos elogiar, mas isso é para o nosso crescimento, né? Não para se exaltar, porque eu fiz, porque eu recebi o elogio, não, né? Para nos guardar e continuar servindo, né? Amém. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Senhor Jesus. Isso que a Amanda falou é realmente assim crucial, né? Porque desmotiva demais quando a primeira vez que você ouve, por exemplo, você vê uma pessoa e a pessoa começa a falar algo que, vamos colocar um exemplo, né? Irmãos, temos que pregar o evangelho, tal, e pregar o evangelho. Aí você pode ficar impactado. Poxa, esse irmão ou essa irmã evangeliza bastante. Aí vamos dizer, né, como antigamente, aí marcava um dia de pregação, aí essa irmã e esse irmão não ia no dia. Mas nos desfrute continuava, vamos pregar o evangelho, a gente precisa pregar o evangelho e tal. Aí vai visitar uma família para evangelizar. Aí aquele irmão, aquela irmã não vai. Aí permanece o discurso, mas com o tempo vai perder a credibilidade. Quando ele ou ela falar de pregar o evangelho, você automaticamente já vai dizer, fala, mas na hora H não vai, não faz, né? Então é muito complicado você tentar passar a ideia de algo. Eu dei o exemplo do pregar o evangelho, mas tem muitos outros exemplos que você vai fazer ou que não vai fazer, mas chega na hora você, né, descumpre aquilo que você falou. Com o tempo você vai perdendo a credibilidade e a sua palavra não vai ter mais peso. Por isso que eu mesmo tenho muitas coisas que eu falto avançar no Senhor, né? E se eu vejo que eu estou nesse assunto que eu não faço, eu prefiro não falar, né? Eu me sinto incomodado e se eu estou vendo que eu não estou praticando, né? Então por que eu vou estar falando isso aí, né? Claro que tem muitos outros exemplos que você às vezes precisa tocar, né?
e mesmo assim tocar com sensibilidade para não passar essa ideia de imposição, né? Mas de que todos juntos precisamos. Então, os fariseus, eles entraram nessa aqui. Por isso que Jesus diz, façam o que eles pedem, mas não façam o que eles fazem, né? Como muitos dizem, façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Porque o discurso é um, né? Você vê o discurso, você fica até convencido. Poxa, fulano vai mudar, ciclano vai reagir, né? Vai tocar, vai ter uma vida diferente, vai se entregar ao Senhor. Mas aí passa o tempo, a pessoa não se entrega, a pessoa não reage, a pessoa não muda. Então, você perde a credibilidade de tantas falsas promessas. É igual aquela que diz, eu vou te visitar tal dia, vai passar, não, depois eu vou lá em sua casa. De tanto falar isso e não vai chegar um tempo que você não acredita mais que a pessoa vai. Então, o nosso falar não deveria ser, ou não deve ser um falar leviano, né? Mas deveria ser um falar de peso. Por isso Jesus disse sim, sim, não, não, e fazer o máximo para cumprir, né? Caso não cumpra, ter uma boa justificativa. Por isso, é realmente algo assim, importantíssimo isso aqui, para que nós não nos assemelhamos aos fariseus, ao discurso dos fariseus. E eles eram líderes realmente assim, amarravam fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com o dedo a carregar esses fardos. Ó Senhor Jesus! Aqui é a figura de um chefe, né, e não de um líder. Eles põem um peso enorme nas pessoas, tem que cumprir, tem que fazer, tal, mas eles mesmos não põem a mão na massa para ajudar, né? E o que o Senhor quer de nós é que todos juntos, independentemente da função, como a Amanda falou, todos nós somos irmãos e devemos nos compadecer quando algo está pesado, né, para o outro, nos compadecer. Senhor Jesus, e realmente servir, como o Cauê desfrutou, o serviço é algo assim que demonstra a sua humildade, né? Ninguém às vezes quer servir em algumas coisas, mas quando nós estamos dispostos a servir, principalmente em um serviço que você não aparece, em um serviço às vezes pesado, por exemplo, ter conferências, né, cozinhar, lavar os pratos, né, varrer, essas coisas assim, mas é necessário, né, também servir aos irmãos, copo de água, muitos serviços são essenciais também e demonstra realmente que nós estamos ali dispostos. O servir aqui é ter um coração, o que precisar, eu estou dentro, eu vou ajudar, eu vou fazer. Então você precisa ter esse coração, por mais que às vezes nem precise, mas você está ali com o coração vigilante e disposto para servir. E isso mostra que nós estamos seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Outro exemplo, com os irmãos da Salutário, quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ter muito cuidado, né, com o discurso, com os muitos eus, né? Eu faço isso, eu sou aquilo, eu sou bom naquilo. É muito complicado isso. Sim, você é bom, você é boa, mas precisamos ter o coração vigilante e humilde para, principalmente, não nos acharmos, né? Porque realmente, quando você é bom em algo, às vezes corre o risco de você querer menosprezar o outro que talvez não tenha a mesma habilidade que a sua, né? Então, nós temos que ter muito cuidado para não nos engrandecermos. E como é isso? É você reconhecer que tudo o que você tem ou faz vem do Senhor, né? Não é simplesmente você que está servindo, agindo, né? Tocando, falando, evangelizando, mas é o Espírito Santo dentro de você que está te usando, porque se for você sozinho, aí não traz edificação, aí não traz vida, né? Mas se for o Senhor Jesus te usando, amém. Aí quando você for usado pelo Senhor, você deve se voltar a Deus e dizer, Senhor, toda a glória é para ti. Como Jesus disse, eu não recebo glórias de homens, né? A glória é para Deus. Esses artistas, esses cantores, né? Eles devem dar toda a glória para Deus. Às vezes corre o risco, né? Cara famoso, as pessoas ficam gritando o nome dele, mas tem que ter muito cuidado para
não se achar. Nós somos aquele jumentinho que transporta o Senhor. E as pessoas, Osana nas alturas, tal, mas estão gritando para o Senhor, não é para nós, né? Aí não podemos ser o jumentinho, está gritando para mim, vai se achar. O jumentinho sem Jesus, ele não é nada, as pessoas menosprezam. Mas Jesus que estava lá em cima era que merecia toda a glória. Então nós levamos o Senhor para as pessoas, e as pessoas, se elas forem tocadas, né, e até mesmo expor isso para nós devemos saber, não fui eu. Graças a Deus o Senhor me usou, né? E isso é importantíssimo. E depois Jesus censura aqui os fariseus. No 23, eles davam dízimo de tudo, porque o dízimo no Antigo Testamento não era dinheiro, era comida, era acessórios, era essas coisas, né? Então eles davam o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas eles esqueciam que Jesus diz os mandamentos mais importantes da lei, que é o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e de serem honestos. São justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Então Jesus falou para esses mestres da lei, né, os fariseus, chamou de hipócritas, que se apegavam a algumas coisas da lei, mas as outras eles não praticavam, né, como a bondade para com o próximo, a justiça, tudo isso. Então esses fariseus, de acordo com 25, eles estavam, 25 e 27, eles estavam tentam viver de aparência. E o 28, por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. E aí Jesus dá o exemplo de um sepulcro caiado, túmulos pintados de branco, né? Você vai no cemitério, está tudo pintadozinho, bonitinho, tem uma foto, mármore, mas lá dentro, cheio de osso, podridão, fedor, né? Ó, Senhor, que Deus nos guarde disso, né? Claro que nós temos uma natureza humana caída, pecaminosa, e temos o pecado, mas não podemos deixar que essa ação tome conta de nós, né? Tenha poder sobre nós. Então, nós precisamos buscar nos purificar para que não sejamos uma farsa, né? Não sejamos uma farsa. Você, por fora, se mostra belo, aparente, como os irmãos desfrutaram, pode ter um discurso, mas por dentro você está ali praticando toda sorte de pecado e não se preocupa com a vontade de Deus, não se preocupa em agradar a Deus, tem um coração rebelde, né? Não se submete à palavra, aí nós somos como sepulcros caiados. E o Senhor Jesus, ele detesta isso, né? Que nós pareçamos ser alguma coisa por fora, mas por dentro nós estamos ou enganando as pessoas ou enganando nós mesmos. E depois Jesus ainda chama eles de cobra, versículo 33, cobras venenosas, ninhadas de cobra, como esperam escapar da condenação do inferno? Porque foi mandado profetas e os pais deles, né, lá no versículo 31, 30, mataram muito dos profetas. E Jesus agora diz que eles também iriam fazer isso, né, matar, né? Portanto, vão e terminem o que eles começaram, que seria o próprio Jesus, que seria morto por eles, e depois, como Jesus profetiza no 34, outros profetas, homens sábios e mestres, que seriam crucificados, chicoteados e perseguidos de cidade em cidade. Foi o que aconteceu no livro de Atos. Então, jamais devemos imitar, né, esses mestres da lei, esses fariseus, que tentavam só se exaltar, né, mostrar ali, ter um viver de orações longas, de aparência. E o que Jesus mostra para nós aqui? O que importa é o nosso interior, né? O exterior, às vezes, é o que está fora, mas o interior, quando você sozinho com Deus, é o que conta, né? Não é você dar uma esmola para que os outros vejam, é você ver o esmolé ali, você sozinho, e você vai dar, sem precisar que ninguém veja você dando, né? Como a Amanda desfrutou, assim também como a oferta, o dízimo. Deus quer ver o nosso interior, né? Às vezes nós nos preocupamos exteriormente e só, como é que eu posso dizer? Só vigiamos
se estivermos na frente das pessoas, né? Porque as pessoas estão vendo e você não quer manchar o seu testemunho, né? Mas para Deus o que mais importa é no oculto, é no secreto, é quando você realmente demonstra que você faz algo ou deixa de fazer algo por causa de Deus e não por causa das pessoas, né? Então isso conta muito para Deus, porque Ele vê e sonda o nosso coração. Jesus é o Senhor.